E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre aldeídos, ok? Os aldeídos são moléculas que apresentam um grupo funcional chamado carbonila, sendo que esse grupo carbonila ligado a hidrogênio, ele vai ser denominado grupo aldoxila, que representará um aldeído. Esse grupo aldoxila, ele também pode ser chamado de metanoíla, ou ainda você pode encontrá-lo com o nome de formila. Então, o grupo funcional de um aldeído, ele pode ser chamado de aldoxila, que é o mais comum, metanoíla ou formila. Como que vai ser dada a nomenclatura oficial ou nomenclatura IUPAC de um aldeído? Nós vamos ter prefixo mais infixo mais a terminação característica de aldeído, que é AL. Um primeiro exemplo tem um aldeído com um carbono, prefixo met, AN por apresentar apenas um carbono e dessa maneira não poder apresentar ligação dupla entre dois carbonos, já que só tem um, então AN, e a terminação característica que é AL, portanto formando o metanal. O segundo exemplo tem dois átomos de carbonos, prefixo et, entre os dois átomos de carbono uma ligação simples AN, terminação AL, então etanal. O terceiro exemplo é um aldeído de cadeia carbônica ramificada, como você pode verificar aqui. Nossa cadeia principal está aí destacada e o que ficou fora, que é um grupo CH3, é um radical metil, vai estar aqui circulado. Vamos numerar pelo carbono do grupo funcional, carbono da aldoxila, até o número 4. O radical ficou no carbono número 3, então fica 3-metil, 4 carbonos na cadeia principal, prefixo but, somente ligações simples AN e a terminação de aldeído, gerando assim uma nomenclatura 3-metil-butanal. A primeira propriedade de um aldeído diz respeito às suas forças de interação molecular. Os aldeídos são moléculas polares devido à carbonila e eles se ligam através de dipolos permanentes. As temperaturas de fusão e de ebulição dos aldeídos, quando comparadas com moléculas apolares, como os hidrocarbonetos, os aldeídos apresentarão pontos de fusão e ebulição mais elevados. Em comparação com éteres, os aldeídos também apresentam essas propriedades mais elevadas, ponto de fusão e ebulição. Mas já ao compararmos com álcool e ácido carboxílico, os aldeídos vão apresentar pontos de fusão e ebulição mais baixos, porque álcool e ácido carboxílico são formados por ligações de hidrogênio, que é uma interação mais forte do que os dipolos permanentes, que são as interações dos aldeídos. Os estados de agregação, nós podemos dizer que aldeídos com 1 e 2 carbonos são gases e os demais serão líquidos. A exceção diz respeito a aldeídos que apresentam massas moleculares elevadas, que serão sólidos. Uma questão de aplicação sobre aldeídos. O etanal ou aldeído acético é um líquido incolor de odor característico, volátil, tóxico e inflamável. É empregado como solvente e na fabricação de álcool etílico, ácido acético e cloral, que é o tricloroetanal. Em relação ao etanal, são feitas as seguintes afirmações. A primeira afirmação: os aldeídos alifáticos, como o etanal, são mais reativos que os aldeídos aromáticos. É um item correto. Os aldeídos alifáticos, que são os aldeídos de cadeias carbônicas abertas, são mais reativos do que os aldeídos aromáticos devido ao seguinte motivo. Aldeído aromático, nós vamos ter a carbonila ligada a um anel benzênico e o oxigênio da carbonila vai entrar em ressonância com as ligações duplas
do anel benzênico, o que vai estabilizar a molécula, fazendo com que ela se torne menos reativa. O item 2. Os aldeídos mais simples, como o etanal, são solúveis em meio aquoso, pois estabelecem ligações de hidrogênio com as moléculas de água, o que também é um item correto. As moléculas de aldeído elas não podem fazer ligações de hidrogênio entre si, entre elas mesmas, mas, no entanto, elas podem realizar ligações de hidrogênio com as moléculas de água, fazendo com que esses aldeídos possam se dissolver em água. O item 3. Por causa da presença do grupo carbonila, as moléculas de aldeído fazem ligações de hidrogênio entre si. Como nós vimos na explicação do item 2, os aldeídos não formam ligações de hidrogênio, eles formam dipolos ou dipolos permanentes. O item 4. Os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os dos hidrocarbonetos e mais baixos que os dos álcoois de massa molecular próxima, o que também é um item verdadeiro. Os aldeídos são amplamente usados como solvente, pois são pouco reativos. Na verdade, os aldeídos são bem reativos, o que invalida o item 5. Desta forma, os itens corretos serão 1, 2 e 4. A resposta correta para a questão vai ser o item D. Espero que você tenha gostado da apresentação da função química, da função orgânica aldeído. Se você gostou, deixa aí o seu like. Quero te convidar também para se inscrever no canal para acompanhar os nossos vídeos. Até a próxima!